Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema que particularmente eu gosto muito, porque ele se refere a um público que é considerado vulnerável, mas que por outro lado tem uma potencialidade enorme, que são as crianças e os adolescentes. E muito importante é entender, compreender e verificar o que pode ser feito para que, de fato, crianças e adolescentes sejam protegidas quando ocorre algum tipo de evento adverso. Nós temos legislações tratando sobre isso no Brasil, no mundo. Nós temos preocupações de agências que trabalham com crianças e com adolescentes para que, de fato, esses direitos sejam preservados. No Brasil também hoje nós vamos verificar quais são os aspectos da legislação em que isso acontece e depois que ações que a escola pode desenvolver para que, de fato, esse público seja protegido. Então, quando ocorre qualquer tipo de desastre, normalmente nos vem à mente quem deve ser protegido, né? E quando nós nos deparamos, então, com esse público que são crianças e adolescentes, eles devem ter todos os seus direitos preservados. Direito de continuar brincando, direito de estudar, mesmo no momento de um evento adverso, ele tem o direito de continuar estudando, ele tem o direito de permanecer com a sua família, e isso é muito importante, principalmente quando nós temos que instituir um abrigo público. Então nós temos que pensar que a família, ela precisa continuar junto, porque o núcleo familiar fortalece os vínculos e protege a criança e o adolescente. Então, nesse período de abrigamento, nós temos que realmente manter, sempre que possível, os direitos à alimentação, os direitos à saúde, à educação, à assistência, mas lembrando sempre que esse público ele tem prioridade. E essa prioridade, esse princípio de proteção, ele é garantido pela Constituição Federal, que já no artigo 227 estabelece que há uma obrigação de socorro e atendimento prioritário à infância e à adolescência. Então isso significa o quê? Se eu tenho uma família que não quer sair daquela casa, que está inundando, e lá tem crianças e adolescentes, nós temos como intervir para fazer a retirada das crianças e dos adolescentes. Por quê? Justamente porque a Constituição estabelece esse público é prioritário, nós temos obrigação de socorro. É uma exigência, é um dever, não é só, ela tem um direito, mas também passa a ser um dever das agências que atendem, da comunidade, priorizar crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que também todos vocês colocam, ele corrobora esse princípio de proteção na medida em que ele estabelece que crianças e adolescentes estão numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O que é isso? São pessoas que estão crescendo, elas têm um futuro pela frente, elas estão num processo de formação. Então, são pessoas que têm uma peculiaridade para serem desenvolvidas e de aprendizado. Elas têm proteção integral, ou seja, independente da magnitude, da amplitude do desastre, da situação de emergência ou de calamidade pública, as crianças, elas precisam estar a salvo, elas precisam estar em condições plenas, nenhum direito pode ser violado.
Então, aqui elas precisam estar a salvo de qualquer negligência, omissão, violência. Elas têm o direito de terem sua imagem preservada, de terem a sua identidade e a sua autonomia preservadas, além de ter a garantia de todos os outros direitos. E elas têm prioridade absoluta no atendimento. Então, isso significa o quê? Crianças e adolescentes têm primazia para serem atendidas, seja na área da saúde, da assistência social, da educação, independente da política pública, todas devem preservar e enfatizar essa prioridade absoluta a esse público, crianças e adolescentes. Ainda nós temos, o ECA ainda estabelece o direito à convivência familiar e comunitária. Então, isto significa o quê? A criança e o adolescente, eles precisam ser mantidos com a sua família, a comunidade, se necessário, ela precisa apoiar, por quê? É nesse ambiente, no núcleo familiar, que a criança também deve encontrar proteção. Então, no momento de um evento adverso, nós não podemos separar as famílias. Um filho vai para cá, o outro para lá, a mãe aqui, o pai ali. Não, todos precisam permanecer juntos. Além disso, nós temos um dever da família, da sociedade e do Estado com a criança e com o adolescente. Num desastre, as famílias, sim, elas são responsáveis pelo cuidado de seus filhos. Mas aqui também tem um cuidado que a comunidade deve fazer e que a sociedade vai fazer e que o Estado também deve priorizar. É por isso que, quando nós dizemos como que são as condições de um abrigo, elas devem ser adequadas também para receber esse público, porque há uma corresponsabilidade. Então vejam que a nossa legislação, ela já aponta para essa garantia desses direitos que são fundamentais e prioriza, de fato, esse público. Além disso, nós temos ações de proteção integral a crianças e adolescentes em situações de desastres pelo Protocolo Nacional Conjunto, que justamente prevê ações que devem ser feitas com crianças e com adolescentes, com idosos e com pessoas com deficiência. Esse protocolo, ele estabelece a gestão de desastres, a gestão de riscos e de desastres nas seguintes fases: nas fases de prevenção e preparação, na fase de resposta e na fase de recuperação. Então, essas ações, elas vão ser sugeridas em cada uma dessas fases. Além disso, o protocolo, ele estabelece ações compartilhadas pela intersetorialidade de políticas públicas. Nesse sentido, o protocolo ele vai estabelecer ações para a área de educação, para a política pública de proteção e defesa civil, para a política de assistência social, para a política de saúde e para a política de segurança pública. É um material que eu recomendo que vocês consultem, porque ele é um material muito interessante e necessário. E hoje nós vamos priorizar as ações de proteção integral a crianças e adolescentes na área de educação. Ou seja, nós vamos verificar o que o protocolo propõe que seja feito na área de prevenção e preparação, de resposta e de recuperação. E nós vamos identificar que algumas, o programa Defesa Civil na Escola já atende. Então, a escola que fez a adesão ao programa Defesa Civil na Escola já está atendendo a requisitos estabelecidos
no Protocolo Nacional Conjunto. Então, vamos verificar que ações poderão ser feitas. No que se refere à prevenção e preparação, o protocolo recomenda o estabelecimento de um plano de segurança escolar. E vejam que recentemente nós tivemos um caso em Saudades que justamente tem muito a ver com isso, porque o plano de segurança escolar ele vai estabelecer como que vai se dar os níveis de alerta dentro da escola, como que se pode fazer a evacuação e que outras ações a escola precisa implementar como ações de prevenção para que aumente a segurança. Então, isso é muito importante que seja feito. E é por isso que no nosso programa Defesa Civil na Escola, nós vamos ter uma fase, inclusive, de simulados, para que esse plano escolar de proteção e defesa civil, ele também seja feito como plano de contingência escolar e como nós temos, de algum modo, o Plancom Edu escolar. Aqui, o protocolo recomenda desenvolver programas educativos em parceria com a Proteção e Defesa Civil. Então, o nosso programa Defesa Civil na Escola já está atendendo a esse requisito. Estimular a formação de núcleos comunitários de defesa civil na rede escolar. Então, nós estamos propondo no programa Defesa Civil na Escola a criação do NEPIDEC. O NEPIDEC já atende a esse requisito. Capacitar dirigentes e conselheiros e conselheiras municipais, bem como gestores e gestoras escolares para a atuação em situação de riscos e de desastres. E vocês estão participando desse processo de capacitação. Então vejam como é muito importante que os diretores de escola, que os próprios conselheiros municipais, os professores, a Defesa Civil do município, que também atuam nessa área, estejam preparados. Só aqui, o programa Defesa Civil na Escola já atende a todas essas recomendações. Ainda na área de prevenção e preparação, formar profissionais de educação nas temáticas relacionadas às violações dos direitos de crianças e adolescentes. Então, aqui pode-se estabelecer uma parceria, por exemplo, com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ou com o próprio Conselho Tutelar, para que essa formação seja ampliada. Buscar cooperação com as políticas setoriais e com as Forças Armadas na sua região. Justamente porque esse processo de cooperação ele é muito importante. E num desastre, uma política sozinha, ela não consegue dar o retorno. Então, aqui, esse processo de cooperação com outras políticas é muito importante. Com a política de assistência social, de saúde, enfim, ou outras políticas correlatas. Identificar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros para atendimento às demandas. Aqui é justamente verificar com quem que eu posso contar. Quais são os recursos que eu posso buscar? Eu posso buscar recursos do Fundo da Infância e da Adolescência? Eu posso buscar recursos financeiros encaminhando outros projetos? Então, é uma ação muito importante aqui, também a ser desenvolvida nessa identificação de recursos na educação. Capacitar a comunidade e equipes interdisciplinares e intersetoriais com foco na atuação da proteção e defesa civil em cooperação com outros órgãos, como a assistência social, a educação e a saúde. Então veja que nós já estamos fazendo uma capacitação interdisciplinar, mas aqui nós podemos ampliar essa capacitação, por exemplo, para os pais ou para a comunidade. Nós podemos desenvolver projetos em parceria
também de comunidades seguras, ampliando o escopo dos alunos que nós já atendemos. Planejar com órgãos parceiros a elaboração de campanhas educativas. Então, com esses mesmos órgãos, podem ser pensadas algumas campanhas relacionadas aqui à prevenção e à preparação. Quando o evento ocorre, o desastre aconteceu. Como que a educação pode contribuir para essa resposta? Como que a escola pode? Disponibilizar serviços tais como água para uso das comunidades no entorno da escola e afetadas pelo desastre. Vejam que aqui não está dizendo que é para disponibilizar a escola como um abrigo. Por quê? A escola deve ser o último lugar a ser utilizado como abrigo no momento de normalidade. Ela até poderá ser utilizada como um abrigo, por exemplo, se for num período de férias escolares maiores. Por quê? Porque quando volta à normalidade, a escola precisa estar em pleno funcionamento. Então, a escola, no momento da resposta, ela pode ser mantida aberta para atividades recreativas e ensino não formal, durante aquele período que muitas vezes realmente nem todo mundo consegue retornar, digamos assim, nem todos os alunos conseguem retornar para a escola. Estabelecer espaços de aprendizagem temporários e seguros nos locais de acolhimento. Então, isso significa o quê? É importante que no abrigo tenha um espaço de aprendizagem temporário. Caso aquelas crianças e adolescentes não consigam ir para a escola, ele continua o seu processo de aprendizado no abrigo. Desenvolver atividades descentralizadas de acompanhamento escolar, atividades artísticas, culturais e esportivas para crianças e adolescentes em áreas colapsadas. Então, muitas vezes nós podemos ter determinadas áreas em que realmente a criança não consegue vir à escola, mas a escola precisa ir até ela de alguma maneira. Ainda na resposta, identificar e notificar os casos de violência dentro e nos arredores da escola e dos espaços também de aprendizagem, incluindo a segurança de crianças e adolescentes no caminho para a escola. Aqui é justamente quando, muitas vezes, uma criança relata para um professor um caso de violência que ela sofre e, portanto, a escola também vai notificar os órgãos competentes. Como é importante aqui cuidar qual é o trajeto que a criança e o adolescente fazem e que riscos existem nesse trajeto. E, portanto, também estabelecer uma rotina de atividade escolar, de retorno da escola, com a maior brevidade possível. É restabelecer o retorno das atividades escolares o mais rápido possível. Quando se trata de recuperação, o que nós da educação podemos fazer? Nós podemos pensar na reconstrução e na reforma das escolas atingidas, como nós tivemos o ano passado o ciclone, que afetou muitas escolas aqui em Santa Catarina. Elas precisaram ser reconstruídas, restabelecidas. Promover, então, o retorno escolar o mais breve possível. Garantir material escolar e didático e também transporte para o retorno das crianças e adolescentes às aulas. Então, isso realmente é muito importante, por isso que a própria recuperação de estradas é fundamental, porque muitas vezes as crianças moram em área rural ou elas podem ter, elas precisam se locomover para ter acesso ao ambiente escolar.
Estabelecer regras diferenciadas para a matrícula, transferência e avaliação escolar de crianças e adolescentes desalojados. Por que é isso muito importante? Porque muitas vezes o evento pode ter ocorrido justamente no momento em que a matrícula estava sendo feita, ou aquela família ela precisou se mudar em função do evento que ocorreu. Então vejam que ou a criança ficou sem participar da avaliação escolar, ela vai perder o ano por isso. Então aqui é importante pensar que regras diferenciadas seriam essas para atender crianças e adolescentes caso elas tenham passado por um desastre. Definir estratégias para a reposição do conteúdo programático sempre que houver retardamento no início das aulas no ano letivo em curso. Isso aconteceu muito no ano passado com a pandemia, que é um desastre, nós ainda estamos vivenciando esse desastre, mas essa reposição do conteúdo, ela também precisa ser pensada para que os estudantes não sejam prejudicados. E isso faz parte da recuperação. Desenvolver oficinas de arte e educação para recuperar a história do desastre, a partir do ponto de vista das crianças e dos adolescentes, proporcionando uma maior compreensão do contexto e uma memória coletiva e individual diante do que elas viveram. Isso é extremamente importante. Então vejam que aqui os professores que trabalham com artes podem se utilizar de todos os eventos que já ocorreram no município, que já foi vivenciado, justamente para recuperar esse ponto de vista das crianças e dos adolescentes. E isso é fundamental. Eu lembro que em Ilhota, em 2008, quando ocorreu todo aquele deslizamento, houve um trabalho incrível feito pelos professores, pelas escolas, juntamente também com psicólogos, mas trabalhando com arte para que a criança pudesse colocar para fora os sentimentos de perda que ela teve, a visão que ela teve do desastre e facilitando todo o processo também de recuperação emocional. Então aqui já está uma dica para os professores que trabalham com artes. E lembrando que prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, nesse sentido, se a gente considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição e o Protocolo Nacional Conjunto, nós vamos realmente implementar ações que vão levar, de fato, à prevenção. E com isso, nós vamos estar minimizando todos os gastos, todas as consequências que nós temos diante de um desastre. Então, nós salientamos a importância realmente de olhar para esse público. E eu gostaria de salientar também que quando a escola é segura, ela não vai colocar os alunos em risco, por exemplo, encaminhando para casa mais cedo porque vem uma chuva forte, porque está previsto um vendaval, mas muitas vezes ela tem que pensar como que ela vai possibilitar que aqueles alunos permaneçam na escola até se tiverem que dormir lá para gerar segurança. Segurança aos alunos, segurança também às suas famílias. E aí sim nós vamos estar diminuindo o risco e atendendo a prioridade absoluta que são crianças e adolescentes. Desse modo, a gente mais uma vez reforça que defesa civil somos todos nós e que crianças e adolescentes, sim, são um público prioritário porque eles estão em desenvolvimento e nós temos um papel muito importante porque nós contribuímos com esse desenvolvimento. Então, juntos, vamos realmente fazer a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes.